Olá, meus caros bauzeiros, sejam todos muito bem-vindos ao meu baú. E hoje eu vou dar continuidade, fazer o capítulo final das mulheres com asas. Eu já falei da Valentina, da Svetlana, que foram cosmonautas, que foram pioneiras. Os vídeos delas estão aqui. Se você quiser assistir, realmente vale a pena. Eu fiz assim, resumidamente, porque elas são dignas de documentários. E eu também fiz sobre a nossa querida, minha conterrânea, Anésia Pinheiro Machado, a pioneira da aviação no Brasil. É outra que também merece um documentário. Eu só fico triste porque aqui em Itapetininga você fala Anésia Pinheiro Machado, fala assim, quem? Ah, aquela mulherzinha que tem a estátua lá na praça? Quando outros que nem fizeram tanto são endeusados. Mas isso não sei se é coisa para outro vídeo, talvez eu estou estudando ainda, mas a Amélia é realmente a minha heroína, assim como foi o Yuri Gagarin. Vamos lá, hoje eu vou falar sobre a mãe de todas as mulheres com asas, a Amelia Earhart. Como eu não tenho um notebook, essa é a minha forma de buscar as informações e roteirizar. A mão esses dias está aqui, nem toda a arnica do mundo resolve, mas vamos lá. Amelia Mary Earhart, pioneira da aviação, autodidata, defensora dos direitos das mulheres. Ela foi a primeira mulher a receber a condecoração The Distinguished Flying Cross por seu voo sobre o Atlântico, voo solo. Ela nasceu em Atkinson, no Arkansas. No Kansas, no mesmo lugar que nasceu Dorothy Gale, em 24 de julho de 1897. Ela, ao longo da vida dela, ela nasceu assim numa fazenda onde moravam os pais e os avós. Ela tinha uma irmã mais nova, alguns tios, e desde cedo os avós a viam como uma menina diferente, porque ela escalava árvores, ela brincava com lagartos, em vez de cãezinhos, gatinhos, galinhas, porquinhos, ela tinha uma curiosidade diferente das outras meninas. E a avó achava que ela seguiria uma carreira nesse sentido. Enfim, quando ela se tornou aviadora, ela estabeleceu vários recordes ao longo da sua curta passagem pela Terra. Ela escreveu livros com seus diários de voo e experiências e sempre esteve envolvida em clubes de mulheres interessadas em paraquedismo, em aviação. Num certo ponto da vida, o avô morreu e os pais tiveram que mudar de cidade. O pai dela era um cara talentoso, só que ele tinha o sério problema do alcoolismo. E ele levou a família à miséria.
Então a Amélia e a mãe foram dar aula, foram procurar várias coisas. Ela entrou em várias universidades, inclusive a Columbia, mas ela não pôde se manter lá por causa do lado financeiro. Teve algumas propostas de casamento, mas não se interessou muito. O avô dela era um juiz federal do Kansas, mas além da fazenda ele não deixou muita coisa e eles tiveram que vender. E a presença dos avós foi constante na vida dela e das irmãs, já que os pais eram meio desmioladinhos. E duas avós, Amélia Josephine e Mary, foram um marco na vida dela. E naquele tempo, a primeira filha sempre tinha o nome das avós. Por isso que ela se chamava Amélia Mary. A família era normal, cheia de carinho com as crianças. A irmã mais nova também participava das brincadeiras, porém, a sua avó, Josephine, não aprovava muito as vestimentas de Amélia, que ela usava um tipo de roupa que era uma camisa e uma calça na altura dos tornozelos com botas e meias. Seria mais ou menos como aquela calça Maria João ou a Capri. Mas ela já era diferente por natureza. Enfim, ela nasceu aventureira, escalando árvores, brincando com os animais, fazendo o que dava na cabeça. Ela era um espírito livre. Lá no Kansas. E muitos biógrafos a descreviam como uma mulher não muito feminina. Em 1904, com a ajuda de um tio, ela construiu uma rampa descendo do telhado da casa que imitava uma montanha-russa. Aquilo para ela foi o máximo. Foi assim, tudo de bom. E ela falou: tio, eu vou voar. Em 1911, eles fizeram algo parecido com um avião e levaram para a feira da cidade de Des Moines. Foi o pai, a irmã, o tio e a irmã e a Amélia voaram naquele biplano que mais tarde foi descrito como a geringonça. A educação da Amélia foi complicada, porque os pais mudaram para Des Moines, as irmãs ficaram com os avós. A irmã dela se chamava Grace, mas preferia ser chamada de Muriel ou Muriel. E as duas se tornaram leitoras ávidas. Elas liam tudo que caía na mão. Mais Amélia. Tanto que aos 12 anos ela entrou no 7º ano. A situação financeira melhorou até que o Sr. Edwin, o pai, voltou para o alcoolismo e pôs tudo a perder. Aí a mãe foi dar aula, a Amélia foi tentar emprego e ela descreveu aquele fato como o fim da sua infância. O momento em que ela teve que partir para a vida adulta do dia para a noite. Mais tarde ele conseguiu um emprego na ferrovia, mas naquelas.
Nesse ponto, a Amy levou as filhas para St. Paul, Minnesota, e depois Chicago. E a Amélia saiu em busca de uma boa escola que não apenas fosse boa, mas que estivesse de acordo com os padrões dela. Ela optou pela escola que tivesse o melhor programa de ciências e ingressou no Hyde Park School. Hyde Park High School. Nunca se acostumou muito, mas se formou em 1916. Ela mantinha um álbum de recortes com atrizes, aviadoras, malabaristas, cientistas, mulheres que fizeram grandes coisas na vida. Essa era a vida de Amélia. Ela entrou na faculdade Oregon School em Rydell, Pensilvânia, mas não conseguiu terminar. E visitando a irmã no Canadá, ela se revoltou ao ver o estado que os soldados voltavam da guerra e se inscreveu na Cruz Vermelha para cuidar deles e passou um bom tempo da vida fazendo isso. Em 1918, veio a pandemia da gripe espanhola e ela pegou. E ela ficou muito mal a ponto da família achar que ela não ia resistir. Ela contraiu a gripe trabalhando na Cruz Vermelha. Naquele tempo pré-antibióticos, ela fez diversas cirurgias nos seios nasais que até deixaram algumas sequelas. E sofreu com dores de cabeça para o resto da vida. Os primeiros voos. Na Exposição Nacional do Canadá, ela teve contato com aviões em voos acrobáticos. E ela dizia que aquele avião vermelho mudou sua vida. Em 1919, tentou entrar no Smith College, mas desistiu. Depois foi para a Columbia University e mais tarde foi para a Califórnia. Um belo dia, depois de uma longa viagem de ônibus, ela chegou até a instrutora de voo chamada Anita Neta e perguntou humildemente: "Você aceitaria ser a minha instrutora, me ensinar a voar?" E a Anita disse: "Por que não?" É lógico que ela ouviu um coro de risadas dos homens que estavam lá no hangar, mas ela não deu bola. Mais tarde, além de Neta aceitar o desafio, descreveu Amélia como a mais dedicada de todas as alunas que ela teve na vida. Não foi fácil, mas com a dedicação e a força de vontade, ela conseguiu. E como ela dizia, dedicação é o meu sobrenome. Em 1902, ela voou uma altitude de 14 mil pés. Me perdoem, eu esqueci de converter. Batendo o recorde mundial. Aí ela já tinha uma carreira na aviação. O Boston Globe a considerou uma das melhores aviadoras dos Estados Unidos, apesar dessa afirmação ser questionada por várias décadas e por vários homens. Ela sabia das suas limitações, mas ela sabia como superar. Ela sabia como tirar o melhor de cada situação difícil.
Em 1927, ela acumulou 500 horas de voo sem acidentes. Nesse meio tempo, sua mãe torrou com a herança do avô, e ela teve que, ela comprou uma mina de dipsita. Eu não sei o que é uma dipsita. Se alguém souber, por favor, me informe. Amélia vendeu seu avião. Sua sinusite voltou a piorar terrivelmente. Ela fez outra cirurgia. Passou algum tempo no hospital. E abandonou os estudos na Columbia University. Teve que fazer outras cirurgias, mas nunca desanimou. Ela tentou o MIT sem sucesso, mas tornou-se membro do American Aeronautical Society of Boston. E nessa mesma época, ela fundou o Clube The 99s, o Clube das Mulheres Aviadoras, que mais tarde Anésia Pinheiro Machado também foi membro. Enfim, lá em Boston, e a cargo da professora no Denison House, também escreveu para jornais. Ela também foi jornalista. Em 1908, ela fez o voo solo transatlântico. Em 1927, o Charles Lindbergh, fez a façanha desse voo. Ela falou, se ele pode, por que não eu? E assim foi. Uma socialite chamada Amy Phillips Guest queria fazer o mesmo. Podia ter dinheiro, mas não tinha a garra e o empenho da nossa Amélia. Mas Milton Haley deu a chance à Amélia. E lá foi a Amélia. Em 1928, ela partiu de Terra Nova, indo até Buryport, no país de Gales, em 20 horas e 40 minutos. E ela sequer tinha um treinamento para isso. Ela foi na raça. No Reino Unido fez vários voos acrobáticos, voos em feiras. Na volta aos Estados Unidos, ela foi recebida por nada mais, nada menos que o presidente Herbert Hoover, como uma celebridade. Diziam até que ela tinha semelhança física com o Charles Lindbergh. Ela virou garota propaganda de tudo que você possa imaginar. E ganhou dinheiro. Ela queria bater seu próprio recorde. E convencer a América que a aviação não era somente para loucos e para homens. Era para as mulheres também. Daí foi quando ela fundou a 99s e a Women's Air Derby. Ela se casou com um engenheiro químico chamado Samuel Chapman. Mas sempre teve um affair, um rolo com
Putman, George Putman, que também era casado. No fim, eles se separaram e casaram. Na noite do casamento, ela apresentou para ele uma carta dizendo que ela jamais se sujeitaria à maneira medieval de uma esposa e dona de casa, porque ela era aviadora. Pittman respeitou. Ele tinha 2 filhos do primeiro casamento, eles não tiveram filhos. Aí veio o voo solo de 1932, quando ela tinha 34 anos. Ela partiu de Harbour Grace, em Terra Nova, no Lockheed Vega SB, rumo a Paris. Tudo foi bem. Em 11 de novembro de 1933, ela tornou-se a primeira pessoa a voar do Havaí a Oakland, na Califórnia, e de Los Angeles ao México. Participou de corridas aéreas e bateu 7 recordes de velocidade. O voo mundial ocorreu em 1937. Foi tudo meticulosamente planejado. O avião era um Lockheed 106 Electra. O capitão de voo era Harry Manning. E também tinha Fred Noonan, com 20 horas como navegador. Perdi. Da Panam. Originalmente, a ilha Holland e o Havaí seriam partes do trecho. Entretanto, o avião deu pane e eles tiveram que ficar parados por lá. Acabaram trocando o avião e seguiram em frente. A segunda tentativa foi de Oak Island a Miami. Tiveram que parar porque as condições meteorológicas estavam péssimas. Então tiveram que esperar o tempo melhorar. Em 1º de junho, eles saíram de Miami e foram para a América do Sul, África, Índia, Sudeste Asiático, Nova Guiné. Foram 1.100 quilômetros. Eles pararam e partiram à meia-noite de Lae. Quando eles estavam se aproximando de Howland, houve uma série de mal-entendidos entre a comunicação do avião e a base da Terra, erros, mistérios. E a Amélia, ela usava a hora de GMT, de Greenwich, e os outros usavam uma outra hora qualquer de lá. Ela não conseguia ouvir as transmissões que vinham para ela. E a última transmissão com a voz da aérea foi: estamos alinhados em 153 ou 153,337. Repetiremos essa mensagem em 6.200 quilociclos. Aguardem. Mais tarde ela disse: voando numa linha de sol a 153,337 graus. E nunca mais se ouviu falar de Amélia Earhart, a destemida, a intrépida, a mulher com quem eu resolvi encerrar a série Mulheres com Asas. Porque a menininha do Kansas
Assim como a mocinha de Itapetininga que fazia escola de farmácia e montava as placas. Era linotipista do jornal Diário de Itapetininga. Voaram alto, voaram longe. Eu espero que isso sirva de algum modo de inspiração para quem está triste, para quem está deprimido, para quem está perdendo o sentido da vida. São só palavras, mas eu espero que essas palavras toquem o seu coração. E enquanto meu caderninho não acabar, enquanto a minha canetinha de escola não acabar e a minha mão aguentar, porque eu já vou botar a manherreira, eu vou escrever os meus roteiros e fazer os meus vídeos, tentando fazer cada vez melhor. No dia que eu conseguir comprar um laptop para roteirizar, para editar, talvez a coisa fique mais profissa, mas isso é lá para frente. Se por enquanto eu posso fazer com caixas de ovo, fone, pashmina, cabelo bagunçado e o meu amado celular, eu não vou parar. Gente, se cuidem. Usem a máscara não só por vocês, mas por aqueles que você ama e por aqueles que você nem conhece. E aos profissionais da linha de frente da saúde, todo o meu respeito a vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Bye bye!